Agora, depois da reportagem, regressamos então ao nosso concurso, em que, tal como no programa do Justamento, dificilmente alguém ganha alguma coisa a não ser cabelos brancos. Vamos agora para a terceira pergunta. Vamos embora. Então, terceira pergunta. Na categoria de Estado Social, a pergunta é: vamos poder continuar a pagar a Segurança Social do nosso bolso? Resposta A: sim, porque com a política de salários baixos vamos crescer que nem chineses. E B: não, porque gostamos mais de LCDs do que de PPRs. Há uma pessoa que já deve ter assim uma grande vontade de responder e vamos dar a primeira palavra. Raquel Varela, A ou B? Aqui para esta resposta. A primeira é... Sim, porque com a política de salários baixos vamos crescer que nem chineses. E a segunda B é não, porque gostamos mais de LCDs do que PPRs. Nós estamos a implementar um modelo chinês, é verdade. Este é o modelo chinês, o modelo dos baixos salários. É o modelo do levar à exaustão a força de trabalho. Portanto, que nós já temos indicadores de... Claro, os salários baixaram brutalmente, porque há desemprego, e como o desemprego pressiona os trabalhadores a aceitarem mais baixos salários, e temos associado a isso já um aumento dos acidentes de trabalho e uma duplicação dos esgotamentos devido ao trabalho. Porque as pessoas estão exaustas, cada vez trabalham mais e mesmo que trabalhem as mesmas 8 horas, têm mais tarefas, porque como se despediu o outro que estava ao lado, elas passam a fazer a tarefa de 2 ou de 3. E isso torna a segurança social, quer dizer, não há nenhum problema demográfico em Portugal, isso é uma absoluta falsidade do ponto de vista científico, ou melhor, existe um problema demográfico, mas ele não tem nada a ver com a sustentabilidade da segurança social, porque a segurança social não depende do número de jovens e do número de velhos, mas depende do número de ativos, da população do meio e da produtividade da população ativa. Se não nascer gente, daqui a uns anos não vamos ter os ativos, daqui a 40, 50 anos, portanto, os cálculos para os próximos 30, 40 anos não implicam a sustentabilidade da segurança social por causa do número de ativos e por causa da produtividade. Uma pessoa hoje trabalha por 5 do que quando os sistemas de segurança social foram criados, ou seja, é muito mais... Muito aqui, por acaso. É muito mais produtiva. Agora, há um problema sério na sustentabilidade da segurança social em Portugal, seríssimo. É que os que estão agora reformados descontaram bastante. Enfim, descontaram o equivalente àquilo que estão a receber, a maioria deles, salvo o caso da Presidente da Assembleia da República e outros casos excepcionais de pessoas que têm reformas muito mais altas do que aquilo que descontaram, a esmagadora maioria não. Mas o que acontece é que nós temos um sistema de repartição. Os que estão hoje a trabalhar estão a descontar para aqueles que já pararam de trabalhar. Só que os que estão hoje a trabalhar estão a trabalhar de forma precária e, portanto, ganham em média menos de 37%. Não conseguem descontar o mesmo que os seus pais, para usar a metáfora, descontaram. Portanto, o problema da sustentabilidade da segurança social é um problema de relações laborais, não é um problema do número de jovens e de idosos. E, portanto, é um problema que nós podemos mudar se nós tivermos bons salários e relações sociais protegidas. Michel, este é o problema da sustentabilidade da segurança social, o que estamos a ganhar e como estamos a ganhar e não também a questão demográfica? É evidente que quantas pessoas estão empregues ou empregadas é fundamental para a sustentabilidade da segurança social. O que, no entanto, também parece evidente é que o número de pessoas que têm emprego tem a ver com o número de pessoas que existem. A população ativa é um subconjunto da população geral. E, de facto, a pirâmide etária ou a pirâmide demográfica deixa cada vez mais de ser uma pirâmide. É uma coisinha agora mais larga no meio do que na base e do que no topo, para um dia, esperemos que não, até porque nós temos compensado isso com alguma imigração, aquela com I, das pessoas que vêm para cá para dentro. Mas estamos já a contrabalançá-la com E, lá para fora. Eu aí prefiro ver os números oficiais do INE, mas que só saem uma vez por ano, para ter um bocadinho mais ciência nessa afirmação, mas admito que sim. O que eu estou a dizer, no entanto, é que há uma... É absolutamente verdade aquilo que foi dito em relação ao sistema. O sistema não é um sistema de... eu acho que poderia ter-se trabalhado mais nesse sentido, mas não se fez. Que as pessoas descontassem por uma conta corrente sua com a Segurança Social e que depois, mais tarde, aquele dinheiro fosse sagrado e fosse das pessoas. O problema é quando há esta lógica de que uns substituem os outros. Há uma razão, há uma ratio, há um consciente que é fundamental, que é quantas pessoas é que estão a trabalhar por cada pensionista reformado. Não é? E aí esses números são muito claros. Há cada vez menos pessoas a trabalhar por cada pessoa que está reformada. Bom, mas essa pessoa tirar os desempregados da população ativa, não pode... Não estou a tirar as pessoas da população ativa, estou a tirar as pessoas que descontam, que são fatalmente aquelas que têm emprego só, é evidente. Agora, isso porque é que acontece? Há o desemprego, há menos pessoas a trabalhar e há cada vez mais reformados, porque felizmente as pessoas vivem cada vez mais tempo e mais anos. E acho que
há aqui uma questão muito importante que tem a ver com uma palavra de justiça, porque às vezes diz-se isto é injusto ou as pessoas não descontaram para aquilo que ganham. É verdade e é só uma, que as pessoas só descontam aquilo que lhes pedem, não é verdade? Os pensionistas de hoje e os reformados de hoje, no seu tempo, descontaram aquilo que lhes pedia. Mas havia um contrato social. Havia um contrato. O problema é que esse contrato foi mal feito e foi mal feito com a anuência de, muitas vezes, dos representantes, dos sindicatos, por exemplo. Havia sistemas na função pública, e não são tão poucos assim, em que a pessoa saía para a reforma e ia ganhar 80% do salário bruto, do seu último salário bruto. Às vezes ganhava mais do que estava a ganhar no seu emprego, porque o salário bruto, enfim, ainda se lhe tinha que descontar os descontos e o IRS, e a pessoa até saía para a reforma, como os descontos eram mais do que os 20% entre os 80 e os 100, e ganhava mais. Bem, não há sistema que aguente isto, como é evidente. Além de que havia ocasiões, aí já estamos a entrar mesmo, aí entramos na fraude dolosa, portanto, não estamos a falar de uma grande parte das pessoas, mas acontecia de pessoas que eram... progrediam na carreira muito rapidamente no último ano de carreira e depois, como ganhavam em função do último salário, bom, isso dava-lhes um boost muito grande na reforma. A Segurança Social tem vários problemas, alguns dos quais entraram numa lógica de ganhar eleições também, porque se prometia aqui e ali mais benefícios que não eram sustentáveis a médio ou longo prazo e as coisas eram assinadas por baixo por quem devia estar a zelar também pela função das... Enfim, pelos próprios trabalhadores e pelos futuros reformados. Raquel, esta questão era melhor cada um fazer o seu pezinho de meia e ter o dinheiro sagrado? Não, de maneira nenhuma, até porque isso é um sistema de privatização da segurança social, em que os ricos têm uma boa segurança social e os pobres... Portanto, um sistema de solidariedade intergeracional também é um sistema de solidariedade, neste caso, interclassista. Até porque quando nós medimos a riqueza e a contribuição de cada um, nós não podemos medir só o que é que cada um dá em dinheiro. O caso clássico de um marido que trabalha e a mulher que trabalha ao nível doméstico com os filhos, a produção dela de riqueza, que é garantir a educação dos filhos, ou o caso clássico dos camponeses antes do 25 de Abril, que alimentavam as cidades a baixos preços, essas pessoas têm que ter direito à segurança social porque nós consideramos que a riqueza é um produto coletivo. Quando se diz que as pessoas não descontaram o suficiente, isso não é de maneira nenhuma verdade, porque elas não descontaram só o que entregaram em dinheiro. Elas deixaram-nos os hospitais, elas deixaram-nos as máquinas dos hospitais, elas deixaram-nos as escovas. Tudo isso é riqueza, porque se nós vamos entrar no esquema do pagador, então nós vamos chegar ali, desmantelamos o Hospital de Santa Maria e devolvemos aos reformados, que foram eles que os pagaram quando estiveram a trabalhar. O mesmo se passa com as escolas, o mesmo se passa com as estradas, porque tudo o que é riqueza no país foi construído por estas pessoas. Por outro lado, mais de metade das pensões e reformas em Portugal são equivalentes, são menos do ordenado mínimo ou pouco mais do ordenado mínimo. Portanto, nós temos pensões muito baixas. Agora, nós temos um problema sério de um governo que optou e escreveu no Orçamento de Estado por um modelo de desenvolvimento baseado nos baixos salários e no desemprego. Isso está escrito no relatório do Orçamento de Estado de 2013. Nós vamos fazer uma recessão e, para além da recessão, vamos fazer uma maior taxa de desemprego. E é nessa equação, é a equação do subdesenvolvimento. É o país, as taxas de lucro vêm, não de nós temos bons trabalhadores que ganham bem e são bem formados, mas deles ganharem muito mal. É aí isso. E isso, inclusive, tem quebras na produtividade seríssimas, porque nós temos pessoas exaustas a trabalhar. Ao final da 7ª, 8ª hora já não trabalham bem.